E aí, minha gente do canal Causos de Cordel. Antes do vídeo, eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. Causos Mal-Assombrados. O caos da mulher mariposa, parte 3. Gustavo tentava dormir cedo aquela noite, mas desde seu encontro com aquela criatura demoníaca, o sono sumia. Era a mulher mariposa. Não estava ficando louco. Sabia que aquele ser era real. Muita gente já tinha visto este ser voando pelas noites na cidade. As pessoas eram encontradas mortas e sem sangue. Gustavo tinha visto com seus próprios olhos o jeito que seu pai ficou. Tinha sido uma visão traumática ver ele daquele jeito, pálido e sem uma gota de sangue. Não tinha medo da mulher mariposa, sentia ódio e um desejo de vingar a morte de seu pai. Quando o sono quase estava pegando, ouviu aquele som de baque na janela. Gustavo pegou a arma e aguardou o menor barulho. Com certeza era ela que vinha em mais uma viagem na espera de encontrar uma janela aberta. Esse tinha sido o erro de seu pai. O ser se movimentava pelas telhas agora. Mas logo, a noite já ia embora e a mulher mariposa silenciou. Muitas das noites de Gustavo eram assim, como vivendo em sonhos terríveis. O pior é que de dia o pesadelo era outro. Se esforçava o máximo para não ver a herança de seu pai desmoronar. Sem as mãos do Dr. Severino Petrônio, o engenho definhava aos poucos. Gustavo não tinha a mesma pegada que o pai. Não demorou e 6 meses depois da morte do pai, veio o primeiro golpe. Os negócios com açúcar tinham caído terrivelmente. E logo foi de mal a pior. Sem o mesmo manejo do velho pai com açúcar, Gustavo viu o engenho se acabar. Foi necessário vender os equipamentos que ainda brilhavam de novos, comprados por seu pai antes de morrer. Caso não fizesse isso, iria à falência total, tendo até mesmo que vender a casa grande. O casamento de Gustavo com Sônia, já adiado tantas vezes, foi mais uma vez posto para outra data por ele. Mas ao saber do estado financeiro do genro, o coronel Paulo Noronha tratou de dar um fim naquele casamento. Enviou a filha em viagem para a província, alegando que ela seguia para um compromisso com um primo distante, a fim de estreitar os laços da família. Gustavo nem teve a chance de questionar a decisão do velho coronel, mesmo porque se sentia inseguro diante daquela situação de fracasso com o engenho. Sabia que não teria condições de arcar com aquele casamento e com aquele compromisso, como antes havia planejado. Gustavo bem que tentou seguir com os negócios e se reerguer, mas os bancos começaram a lhe negar crédito, tendo em vista as dívidas já acumuladas. Achava que seria fácil tocar o engenho como seu pai lhe ensinara, mas a realidade na prática era outra. Um ano depois desses eventos, Gustavo despedia seus últimos homens e empregados. Muitos deles estavam ali bem antes de seu pai entrar no negócio de açúcar. E em meio àquele clima de tristeza, em Gustavo só aumentava o ódio. Todas as noites ele aguardava a chegada da criatura que, parecendo adivinhar, já tinha deixado de rondar a casa. Essa desgraçada é a culpada de todos os males em minha vida, dizia ele em seu quarto sozinho, armado em mais uma noite de vigília, à espera pela mulher mariposa. Seu peito chegava a doer de tanto ódio que sentia por aquele ser. Ele não estava bem. Vivia agora sozinho na casa grande. Não tinha mais nenhum empregado. As antigas amizades importantes da família diziam que Gustavo tinha enlouquecido e vivia metido nas matas à procura de uma assombração.
Mas o povo simples dos arredores, embora acreditasse na existência da mulher mariposa, não deixava de olhar indiferente para Gustavo. Alguns sorriam e zombavam pelas roupas surradas usadas por ele, que um dia já tinha andado nos melhores linhos da cidade. Outros o olhavam com tristeza por saber de toda a desgraça que assolara sua vida. Mas ali, muitos tinham perdido alguém da mesma forma que Gustavo perdera o pai. E aqueles que nunca tinham visto o ser, sabiam que nas matas vivia um mal-assombro terrível. Mas realmente, Gustavo não andava bem da saúde mental. Sua obsessão pela vingança por aquele ser passava dos limites. Com pouco dinheiro que ainda lhe restava, comprava munição e armas. Passava as noites acordado à espera da mulher mariposa posar em sua janela novamente. Assim, se passava mais um ano e as terras do engenho viravam terra assombrada. Ninguém podia imaginar que ali, 2 anos atrás, tinha sido um dos engenhos mais prósperos da região. Agora, o mato já tinha avançado em quase tudo. E o desejo de Gustavo encontrar aquele ser que matou seu pai só havia aumentado. Sabia que a mulher mariposa vivia ainda ali na região, pois volta e meia morria alguém do mesmo modo que seu pai. Fora as pessoas que diziam vê-la. Foi então que passou a andar pelas vilas e sempre atrás de uma dica de alguém que tinha visto a criatura. Tinha se tornado um caçador. Nessa sexta-feira eu vi ela lá em cima da igreja, falou um dos moradores. Em cima da igreja? E de que hora foi isso? Perguntou Gustavo. Ainda era cedo, nem tinha badalado o sino das 6 da tarde. Quando olhei de novo, a desgraçada tinha sumido. Deve ter voado para a mata, falou o homem. Gustavo decidiu ir, no fim da tarde daquele dia, para a boca da mata, que ficava bem na entrada da igreja. Pegou sua arma e as munições e comeu algo e seguiu para sua caçada. Ele sabia que não estava bem da cabeça, mas achava que, dando um fim na mulher mariposa, tudo voltaria ao normal. Gustavo chegou na boca da mata que ficava perto da igreja. O sol já tinha desaparecido. Alguns moradores que iam à missa passaram e lhe saudaram. Mas nenhum sinal daquele ser alado. Gustavo esperou algumas horas e nada. As pessoas já saíam da igreja ao término da missa. Fazia um frio enorme e, junto com o cansaço das noites sem dormir, trouxeram uma sonolência para Gustavo. Acabou cochilando e foi quando algo começou a se aproximar dele lentamente. A cada passo, aquilo ficava mais perto. Gustavo ouviu os sons dos passos, mas para ele parecia que era um sonho. De repente, Gustavo levou um susto enorme. Era o Padre Borges, o paroco da região. Como tem andado, Gustavo? Perguntou ele. Padre Borges, é o senhor? Falou Gustavo. Você não está bem, filho. Precisa de um médico, falou o padre. Não estou doido não, padre. Eu tenho que dar um fim nesse demônio. Olhe para você. Parece um mendigo na boca da mata. Gustavo, conheço sua família há anos. Foi realmente uma grande perda na cidade para todos a morte de seu pai. Mas você deve recomeçar a vida. Vá passar uns dias no Recife. Foi nessa hora que ele ouviu aquele som e já estava acostumado. Era a mulher mariposa e o som vinha de dentro da mata. Padre, volte para sua casa e feche as portas, falou Gustavo, já correndo para dentro da mata, indo na direção do som. Padre Borges ficou calado enquanto viu o rapaz entrar na mata com a arma. E só quando ele desapareceu foi que ele falou. Maldito, dessa noite você não passa, disse o padre. Gustavo correu pela mata escura com a arma nas mãos. À frente, ele ouvia aquele som de inseto. Chegou numa clareira e não viu mais nada. Onde você está, desgraçada dos infernos? Aparece! Gritava ele no meio da clareira. A mulher mariposa estava em silêncio.
Mas Gustavo podia ouvir aquele som dela por dentro da mata. Já fazia quase 2 anos que ele esperava para pegar aquele ser e não iria perder aquela chance de vingar a morte de seu pai. Aparece, desgraçada! Aparece, desgraçada! Gritava. A mulher mariposa apareceu de repente na frente dele. Gustavo, assim que viu, disparou na direção do ser. Mas a criatura levantou o voo, demonstrando que não tinha sido atingida. A mulher mariposa então entrou na mata e Gustavo seguiu atirando na direção dela várias vezes. De repente, Gustavo percebeu onde estava. A criatura havia levado ele para sua casa, a Casa Grande. Gustavo viu aquele ser bem à frente de sua casa. Ali estava a maldita criatura responsável pelas tragédias de sua vida. Apertou o gatilho, mas estava sem munição. Rapidamente, ele pegou o saco com as munições para recarregar a espingarda. Com o pipoco do tiro, a mulher mariposa voou para o telhado. Foi quando Gustavo, de repente, viu o pai na porta da Casa Grande. "Pai!" gritou ele. Foi quando sentiu uma dor enorme no peito. Levou a mão ao peito e sentiu ela molhada. Mesmo com a dor, ele viu o pai lhe acenando. Mas ele não estava só. Sua mãe também estava ao lado dele. Correu até eles e já não sentia aquela dor no peito. Os 3 entraram na Casa Grande. "Agora esse não nos incomoda mais", falou o Padre Borges, segurando a espingarda que ainda fumaçava. No chão, o corpo de Gustavo estava estirado. E em cima dele, a mulher mariposa lhe sugava o sangue. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon, link na descrição. Olá, minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo, envie logo sua história.